Meus alunos e alunas do 9º ano, conselheiro, trazendo aqui mais uma atividade com vocês, fazendo um comentário dessas questões sobre multiplicação e divisão com radicais. Essa atividade, nós ainda não fizemos um comentário dela, quero aproveitar aqui e comentar algumas. A primeira é aqui o quesito 26 e fala exatamente sobre multiplicação com radicais. É interessante que vocês lembrem sempre dessa informação, ou seja, se nós estamos multiplicando radicais que têm o mesmo índice, por exemplo, aqui na linguagem algébrica eu tenho raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, isso que eu estou falando para vocês é uma das propriedades que foram estudadas aqui durante esse período, né? Se você tem a raiz enésima de um número A vezes a raiz enésima de um número B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, o que isso diz para nós? É que esse N é um número natural não nulo, ou seja, esse N pertence aos naturais, pode ser qualquer número natural, lembrando aqui não nulo, que nós não temos zero. A e B são números reais positivos, e esse N pode ser qualquer número. É por isso que nós encontramos raiz cúbica, raiz quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, né? Raiz de índice qualquer, desde que seja número natural. Então, isso quer dizer para nós o que na forma algébrica? Que sempre que eu encontrar uma multiplicação de radicais que tenha o mesmo índice, nós podemos escrever um só radical de mesmo índice, né, comum aos dois, e multiplicar os radicantes. Aqui é importantíssimo vocês sempre lembrar dessa informação. Eu só posso fazer essa multiplicação, como está aqui na forma algébrica, se eu tiver radicais de mesmo índice. Então, o primeiro exemplo que traz aqui na letra A é que eu tenho a raiz cúbica do número 5 multiplicado pela raiz cúbica do número 6. Então, aplicando essa propriedade, eu vejo que os índices são iguais. Então, eu posso escrever esses dois radicandos, o 5 e o 6, aqui dentro do mesmo radical que tem um índice comum. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação do 5 vezes o 6. Então, essa multiplicação do 5 vezes 6 vai ficar igual, vou repetir aqui de novo a raiz cúbica e faço esse produto. 5 vezes 6 igual a 30. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de 30, né? Então, veja que eu apliquei a aplicação direta da propriedade. O outro exemplo aqui eu tenho, aqui na letra C, vamos comentar a letra C, temos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 3. Então, veja que todos são raízes quadradas. Então, eu posso escrever esses radicandos, o 2, o 6 e o 3, sob o mesmo radical de índice 2, e aqui dentro vai ficar esse produto de 2 vezes 6 vezes 3, que a gente faz o produto deles. Então, eu vou ter uma raiz quadrada, que eu não escrevo ela aqui, e 2 vezes 6, 12, né? E 3 vezes 6, 18. Então, ficou aqui a raiz quadrada de 18, ou seja, 2 vezes 6, 12. Desculpa, aqui eu fiz uma conta diferente. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, né? Que vai dar 2 vezes 3, 6, dá 36. Então, fica igual aqui você fazer a raiz quadrada desse número, que é o produto de 2 vezes 6, 12, 12 vezes 3 dá 36. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Uma outra maneira também de você ver o que esse número 6 lembrando que o 36 em fatores primos, você tem o 6 elevado a 2. E aplicando também propriedade estudada, se o expoente do radicando é igual ao índice do radical, você pode extrair esse radicando, que ele vai ser a raiz desse radical.
tá certo? Então aqui foi a letra B. Então eu quero fazer aqui um caso diferente para vocês, que é o F, né? O que tem aqui na letra F do 26? Nós temos uma raiz quadrada vezes, raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Então, nesses casos aqui, em que eu tenho radicais de índices diferentes, nós não podemos aplicar essa propriedade que está aqui. Nós só podemos usá-la, vamos repetir aqui, nós só podemos usá-la quando você tiver radicais de mesmo índice. Ou seja, o mesmo índice, no caso aqui, raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Nesse caso aqui, você veja que eu tenho uma raiz uma quadrada e uma raiz cúbica. Então, para isso, nós temos que, primeiramente, reduzir esses radicais ao mesmo denominador. Ou, em outras palavras, nós temos que reduzir aos radicais de mesmo índice, né? Nós temos que encontrar radicais de mesmo índice. Para isso, o que a gente faz? Eu vejo aqui, eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum desses índices, no caso aqui de 2 e 3, o menor múltiplo comum deles é 6. Então, este número 6, ele vai ser o radical que eu vou colocar no lugar dessa raiz de 2. Eu vou escrever esse produto assim, ó. A nova raiz vai ter índice 6, vezes, aqui também o índice 6. Esse radicando 2 permanece aqui, como também o radicando 5. Só que o que vai acontecer? Eu vou dividir esse 6 dividido por 2, que está aqui, né? A gente faz uma divisão, 6 dividido por 2 dá 3, e esse 3 ele vem aqui para ser o expoente do 2, do radicando 2. E o 6 dividido por 3 dá 2, esse 2 vem ser o expoente aqui do radicando 5, né? Então, nesse caso aqui, veja que também, ó, nós fizemos, foi uma aplicação desse conhecimento que nós já temos, porque se eu dividir aqui, o 6 por 3 dá 2, e esse 3 dividido por 3 dá 1, que é o expoente 1, que está aqui, que nós não escrevemos ele, né? Então, aqui no outro caso também, eu tenho aqui 6 dividido por 3, por 2 dá 3, e esse 2 também dividido por 2 dá 1. E você vê aqui que eu tenho, esses radicais são semelhantes a cada um deles aqui, respectivamente. Ou seja, a raiz cúbica de 2 elevado a 3 é semelhante a essa raiz, e a raiz sexta de 5 elevado a 2 é semelhante a essa raiz cúbica de 5. Então, quando chega aqui, nesse momento, que nós já encontramos esses radicais semelhantes, aí você pode aplicar a propriedade, ou seja, fazer, no caso aqui, a raiz sexta, aí você tem o 2 elevado a 3, que vai ser multiplicado pelo 5 elevado a 2. Então, você pode deixar como está aqui, né, também, ou você pode continuar esse produto, ou seja, você tem aqui 2 elevado a 3, que dá igual a 8, e você fazer aqui esse produto, ou seja, raiz sexta, 2 elevado a 3 são igual a 8, né? E você tem o 5 elevado a 2, que é igual a 25. Multiplicando esses valores, olha, 5 vezes 8, 40, vai 4, 2 vezes 8, 16, e 4 é 20, né? Então, aqui você tem 200, ou seja, esse 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, você pode escrever aqui o radicando 200, e você tem a resposta que está buscando, ou seja, a raiz sexta de 200. A gente só pode fazer, toda vez que eu encontrar radicais que têm índices diferentes, nós temos que primeiramente fazer esse procedimento de encontrar radicais semelhantes. Então, aqui eu encerro aqui o quesito 26, quero comentar apenas agora o quesito 27, para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou comentar aqui o 27, pelo menos a letra A e a letra B, e a gente para o vídeo e continua com o vídeo menor, vídeo mais curto, né? Então, aqui na letra A do 27,
nós temos aplicando a propriedade distributiva. Aí fora, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 5, e essa raiz quadrada está multiplicando uma adição do número 1 com a raiz quadrada de 5, dentro do parêntese. Então, nesse caso aqui, o que esse número 5 vai fazer com cada um dessas parcelas? Este número 5 ele vai multiplicar essa raiz, esse número 1, e vai multiplicar também esse número 5. Este pontinho que está fora aqui é um sinal da multiplicação. Então, você vai fazer o número raiz de 5 multiplicado por 1, vai ser igual exatamente a ela mesma, a raiz de 5, né? Lembrando que o 1 é o elemento da multiplicação, mais, aí eu tenho aqui agora a raiz de 5, vai multiplicar a raiz quadrada de 5. Então, veja aqui que essa raiz de 5, eu vou repetir ela novamente aqui, e adição. Quando eu fizer essa raiz de 5, observe que eu estou exatamente fazendo uma multiplicação de radicais de mesmo índice, que nós já vimos ali, que eu escrevo o radical comum e vou fazer o produto desses valores. No caso aqui, é 5 multiplicado por 5. Esse valor é igual a 25, você já poderia ter feito logo, né? Eu vou repetir aqui de novo, a raiz quadrada de 5, mais essa raiz quadrada de 5 vezes a raiz de 5, dá igual a raiz quadrada de 5 vezes 5, que é 25, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5, né? Então, aqui você tem como resposta da letra A, 5, raiz de 5 mais 5, que você não pode juntar. Muitas das vezes a gente encontra alguns colegas que imaginam que possa juntar esses valores aqui, né? Não pode, porque um é um número racional e o outro é um número inteiro. Então, nós não podemos juntar esses dois números, só posso juntar racional com racional e número inteiro com número inteiro. Assim, nesse caso aqui, eu só vou deixar essa indicação como está, raiz quadrada de 5 mais 5. E aqui na letra B, que eu vou fazer aqui de ladinho, na letra B, nós temos dois parênteses, dentro dele tem 3 vezes a raiz de 2, menos 2, que vai ser multiplicado, aí tem dentro do parênteses uma raiz de 2 mais 3. Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento feito no item anterior, só que aqui eu tenho, ao invés de ter apenas o número 5, eu tenho dois termos. Então cada um desses termos individualmente vai estar multiplicando cada um dos termos que está dentro do parênteses, do outro parênteses. Então eu tenho aqui raiz de 3 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então eu sugiro a vocês que vai indicando assim, com calma. Você tem aqui 3 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então você indicou logo aqui esse produto. Depois você tem mais, né? Aí vem agora essa outra multiplicação. 3 vezes a raiz de 2 vezes o número 3. Então vejam aqui que eu tenho raiz de 2 multiplicado por 2 mais 2 vezes a raiz de 3 multiplicado por 3. Vamos continuar agora a multiplicação, agora com o número menos 2. Então eu tenho esse menos 2, ó, ele vai multiplicar a raiz de 2, então vai ficar 2 a raiz de 2, e menos 2 multiplicado por mais 3, ou seja, vai ficar menos 2 vezes esse número aqui, que eu vou indicar mais 3. Então, depois dessa indicação aqui, vamos observar essas continhas que eu tenho que fazer. Primeiro, lembrando, esse número 3, o coeficiente dele 3 e do outro aqui é 1. A gente multiplica eles, ó, 3 vezes 1, 3. Essa raiz de 2 vezes a raiz de 2, lembrando que vai ser igual, vou indicar aqui, 2 elevado a 2. Que eu posso escrever assim, ou eu posso também escrever colocando aqui 4 logo, né? Vocês escolhem aí, porque a gente pode fazer, ó, 2 vezes 2, 4, mais. Esse número 3, eu posso multiplicar por esse 3 aqui, ó.
Então 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9 vezes a raiz de 2. Não posso mexer com a raiz de 2, que só tem ela. Aí menos, o outro eu tenho 2 vezes a raiz de 2, aqui está aqui. E aqui eu tenho menos 2 vezes mais 3, esse produto de um negativo pelo um positivo fica negativo, 2 vezes 3, 6. Então depois daqui, o que é que eu tenho agora para fazer? Eu vou tirar essa raiz do número 4, ela tem uma raiz quadrada exata, né? Então aqui eu posso fazer 3 vezes a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas, olha, veja agora que eu tirei essa raiz de 4, que é 2, e aqui sobrou 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Então aqui eu tenho uma adição de radicais, e esses radicais são comuns, ou seja, ele tem o mesmo índice, que é raiz quadrada, e tem o mesmo radicando. Então, eles são radicais semelhantes. Então, aqui a gente volta um pouquinho lá nas adições algébricas com radicais, ó, que eu posso fazer 9 menos 7, ó, esses dois coeficientes, 9 menos 2, que vai dar 7. Então, aqui vai ficar mais 7 vezes a raiz de 2. E do outro aqui eu tenho menos 6, é o que sobrou. Então veja que esse produto, menos 3 vezes 2 dá 6 positivo, aqui vai dar 6, que vai ser somado com 7 raiz de 2, menos o 6, que está aqui, ó. Então veja que esse menos 6 com mais 6 são dois números opostos, aqui a gente pode, são dois números opostos, eles se anulam, né? Então, mais 6 com menos 6 dá 0, e aí eu tenho como resposta aqui só 7 vezes a raiz quadrada de 2, né, que é a alternativa correta aqui para nossa, a resposta correta aqui para nosso item é do quesito 27. Então, as demais questões são muito parecidas, então vocês façam, vejam o vídeo, revejam o vídeo, façam as questões, comparem com as respostas que estão no livro, e com certeza vocês vão entender o conteúdo, tá certo?